Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora do Carmo, rogai por nós. São Bento e São Mauro, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bem, a aula de hoje é uma continuação daquela aula passada, né? Algumas notas sobre a reforma litúrgica. E hoje a gente vai concluir este tema. Na primeira aula, então, a gente estudou todo o processo de implantação da nova missa e começou a tratar alguns elementos da missa, da nova missa, né? Comparando com a missa tradicional ou mesmo mostrando as semelhanças dessa missa, comumente chamada de missa nova, né, o Novus Ordo, com a ceia protestante. E o ponto onde havíamos parado é a questão do sacerdócio popular e as palavras da consagração, né? Talvez algum ponto aqui eu repita, não sei exatamente onde eu parei, tá? Mas uma questão que é bastante marcante na Instituto Generalis, né, na instituição da Missa Nova, é como o sacerdote é sempre tratado como um presidente. Comentei isso na aula, né, que o presidente ele é uma pessoa igual aos outros membros e simplesmente tem ali a função de coordenar as tarefas, os trabalhos que estão sendo realizados. Ele não é mais que os outros. Ele simplesmente tem essa prerrogativa de organizar para que a coisa não fique solta. Na missa, o padre não é um presidente. Na missa, o padre é um sacerdote. O padre é necessário para que haja missa. Não existe missa sem padre. Existe missa sem povo. Uma missa com o padre sozinho e uma missa com muito povo assistindo tem o mesmo valor. Sobrenaturalmente, claro que, mas para aquelas pessoas faz toda a diferença, elas estão na missa, é verdade, mas a missa, enquanto um sacrifício, é o mesmo. As pessoas, os fiéis, eles não têm uma participação ativa, eles não oferecem o sacrifício. Acho que daqui a pouco a gente vai tratar isso aqui, porque é um tema um pouco atual, né? Então vou voltar a isso. Então, aqui, logo depois de afirmar que o sacerdote preside a Assembleia, representando Cristo, a Instituto declara que a prece eucarística é o cânon, é a parte central, é o diário, propriamente o sacrifício, constitui uma oração presidencial, portanto, uma oração feita por um presidente e não por um sacerdote. Depois, no número 12, aqui, olha, isso aqui é bastante marcante, né? Ao tratar do modo como as palavras da consagração devem ser proferidas, diz, o negrito aqui é meu, a natureza das partes presidenciais, ele está falando da consagração, a natureza das partes presidenciais exige que sejam pronunciadas em voz alta e distinta e por todos atentamente ouvidas. Por isso, enquanto o sacerdote as está proferindo, não se digam outras orações, nem haja cantos e calem-se o órgão ou quaisquer instrumentos musicais. Que na hora da consagração para o órgão e todo mundo presta atenção, isso aqui é óbvio, né? Sempre foi assim. A questão aqui é o motivo, né? Não é? Estamos dizendo, puxa, mas como não calha o órgão? Isso aqui é só consequência de um erro, consequência do princípio bom. Por que diz que a natureza das partes presidenciais? Né? Qual é a natureza da oração eucarística? Ela tem uma natureza de um oferecimento de sacrifício. A natureza dela é sacrificial, vamos dizer assim, se existe essa palavra. Né? Como? Sacrificial. Ela é sacrificial. Ora, para oferecer um sacrifício, não faz parte da natureza deste ato falar em voz alta. Deus escuta do mesmo jeito. Porque aquilo que é necessário pela natureza de uma coisa é que é necessário para que aquela coisa exista, né? Para que ela seja o que ela é. Por que então é necessário para que as orações
da consagração, elas exigem, por sua natureza, que elas sejam proferidas em voz alta. Isso aqui é o contrário. Por que o povo tem que ouvir essa oração? E as palavras é isso. Por que as pessoas têm que escutar o padre dizendo as palavras da consagração? Porque a natureza deste ato exige isso. Ou seja, se o povo não ouvir, não há consagração. É isso que se subentende. Então veja aqui a importância que se dá para a participação dos fiéis. Se não houver uma participação dos fiéis, se eles não ouvirem o que o padre está dizendo, o que subentende a isso, né? Porque se é a natureza da coisa, se é algo necessário para a coisa ser o que ela é, sem isso a coisa não é. Então não há sacrifício, não há consagração. É o que se conclui. Uma crítica direta à missa anterior. Então, o que diz o Concílio de Trento, né, que foi feito para combater o protestantismo? Se alguém disser que deve ser condenado o rito da Igreja Romana, pelo qual parte do cânon, o cânon aqui é a oração, a prece eucarística, como se diz agora, pela qual parte do cânon e as palavras da consagração são proferidas em voz baixa, seja anátema. Se alguém criticar isso, não, que história é essa do padre rezar parte do cânon e as palavras da consagração em voz baixa? Isso aqui é um erro. Quem defender isso está excomungado. Ora, o que o Instituto manda fazer é exatamente isso. E mais que isso, diz que é pela natureza do ato. Quer dizer, olha, isso aqui, essa oração eucarística, ela exige, para que ela dê certo, falando numa linguagem mais comum, que seja proferida em voz alta e que as pessoas escutem. Mas não é assim. Sempre foi rezada, o padre reza em voz baixa, as palavras da consagração. Ele reza em voz baixa, porque é indiferente se os fiéis escutam ou não. Essa que é a verdade. Essa que é a verdade. É indiferente se os fiéis escutam ou não. A presença dos fiéis não muda em nada o sacrifício. E aqui, então, se a natureza da consagração exige que as palavras da consagração sejam ditas em voz alta, portanto, é necessário que o povo, os fiéis, agora nem falo dos fiéis, são o povo, que os fiéis escutem. Isso aqui é um absurdo. E antigamente as pessoas então, não só ouviam, como não viam, né? Porque a consagração, se fechavam as cortinas, e a consagração era feita, por assim dizer, no Santo dos Santos, né? O povo nem sequer via. Agora, também aí, quando ele fala de natureza, ele está se referindo à definição que eles dão para a missa nesse caso, né? Porque, claro, a natureza de uma memória exige, se eu estou fazendo uma homenagem, precisa de gente ouvindo e participando, né? Isso. Então, isso reforça mais ainda que eles mudaram. Que eles mudaram o conceito do que é a missa. Depois, altar versus mesa. Aqui eu passo mais rapidamente, porque eu já dei uma aula, tem uma aula minha no canal só sobre esse tema. Então, em 1947, o Papa Pio XII escreveu uma encíclica chamada Mediator Dei, onde ele vai tratar da liturgia justamente, e ele vai então dizer que se apartaria do bom caminho quem desejasse devolver ao altar sua antiga forma de mesa. Então isso aqui foi condenado por Pio XII em 1947. 22 anos depois, é exatamente o que eles estavam fazendo. Ou seja, as pessoas todas estavam vivas ainda, era a mesma geração. Então uma desobediência clara àquilo que o Papa havia determinado. Mas aqui, então, assim, normalmente a Instituto chama o altar de mesa, né? Então aqui, o altar ou mesa do Senhor, que é o centro de toda a liturgia eucarística. O altar deve agora ser destacado da parede dos fundos para que o padre possa andar em torno dele e celebrar a missa de frente para o povo. A Instituto afirma que o altar deve estar no centro dos fiéis reunidos, a fim de que sua atenção seja espontaneamente atraída para ele. Imagine só. Mas na missa tridentina, a atenção era voltada para quê?
Eles inventam uma coisa que não existe e dão a solução para isso. Agora, sendo a mesa, é o contrário. Agora, sendo do jeito que está, a atenção se volta para o padre, não para o altar. É conversa. Quem numa missa nova fica olhando para o altar? Para com isso. Na missa tridentina, sim, todos são levados a olhar para o altar. Na missa nova, não. As pessoas vão olhar para o padre, né, que está de frente para ele. Então, ainda a justificativa que dão é absurda. Né? E agora aqui, olha que interessante. Isso aqui, a missa, quando foi feita, quando foi mudada. Pois é. Eu não sei, eu sou especialista em liturgia, mas nem passo perto. Mas eu acho curiosa a formulação mesmo. Fazer voltar a antiga forma. Que nunca foi assim. Não, então, essa antiga forma de vida nunca existiu. É que eu não quis entrar nesse assunto. Mas não existiu, porque você lembrava nas catacumbas. Os túmulos não estavam no meio do corredor. Não estavam, não. Estavam na parede. E sempre foi altar, nunca foi mesa. Não teve essa história de mesa. Então. É que aqui já deve ter uma influência grande de todo o movimento litúrgico e essa questão de voltar a essas origens que eles inventaram, que era de determinado modo. Exato. Mas aqui eu não quis entrar por aí, mas enfim, a senhora tem razão. Agora aqui, quando os protestantes, aqui os calvinistas, foram mudar o rito da missa, olha que interessante como era a missa em 1530, né, dos protestantes. Então, o rito de comunhão de Estrasburgo após 1530, quando a influência de, não sei se é Bucer, esse era um amigo de Calvino, né, que ajudou também os ingleses a fazerem aquele... Eu não entendi o nome. Bucer, não sei se ele era francês, é uma pessoa que eu desconheço. Era amigo de Calvino. Assim, missa, sacerdote e altar são substituídos por ceia do Senhor, ministro e mesa santa. E a posição do celebrante voltado para o Ocidente substitui sua posição voltada para o Oriente. Quer dizer, é exatamente a missa nova. Isso aqui foi escrito por um protestante que estava fazendo o rito lá da ceia protestante em 1530. É exatamente a missa nova, né? Mudando altar para mesa, mudando a posição do sacerdote, voltado agora para o povo, etc. E aí, porque Calvino ensinava que já Cristo havia consumado o seu sacrifício de uma vez por todas, Deus nos deu uma mesa na qual devemos cear, não o altar sobre o qual uma vítima tem que ser oferecida. Ele não consagrou sacerdotes para oferecer sacrifícios, mas ministros para distribuir o banquete sagrado. Porque é exatamente essa visão protestante. O sacrifício de Cristo salvou todo mundo, então agora a gente tem que fazer comemorar essa salvação. Comemorar como? Num banquete. Não é mais um sacrifício. Não se oferece mais sacrifício. E, portanto, não é dessa gente que diz que se apoia na Bíblia, e nosso Senhor diz o sacrifício da nova e eterna. Então, ensina não. Exato. Porque ele não falou. É flagrante isso. Ceia, Exato. Sacrifício. Exatamente. Você falou sobre o da nova e eterna aliança. E depois também, um outro aspecto aqui é que a questão do sacrário, né? Sempre as igrejas sempre tiveram o sacrário em cima do altar-mor, bem no centro, na parte mais importante da igreja. Sempre que uma pessoa chegava a uma igreja, a primeira coisa que chamava a atenção dela era o sacrário. Agora, a Escritura recomenda que o sacrário seja mantido em um lugar separado para devoção particular. Quer dizer, como se o Michael Davis pega bem, ele fala como se a Sagrada Eucaristia fosse uma relíquia. Agora fica num canto, essa que é a verdade. Tem igreja que é difícil a gente achar a capela do Santíssimo, tem que sair procurando. O dono da casa está bem escondido lá. E depois tem um outro fato que também é bem interessante. Há uma recomendação da Instituto de que as hóstias distribuídas para a comunhão dos fiéis sejam aquelas consagradas na mesma missa. Porque isso aqui é interessante, porque para alguns só existe a presença de Cristo real na Eucaristia. Não existe, isso eu expliquei para vocês na primeira aula. Eles usam a expressão presença
em diversos sentidos para confundir e para negar, no fundo, a presença real de Cristo na hóstia. Então, uma consequência disso é o seguinte: se a presença de Cristo é só uma presença simbólica ou espiritual, ela só vai existir enquanto houver assembleia. Enquanto as pessoas estão reunidas, Cristo está ali presente. Quando acaba a missa, que vai cada um para sua casa, Cristo não está mais presente. Não há por que guardar as hóstias. Não tem Cristo ali. Por isso que as hóstias da missa têm que ser entregues, tem que dar às pessoas comungarem, as da missa, não a de uma outra missa que estava guardada no sacrário. Porque ali não é mais Cristo. Daí as profanações que havia. O professor Leandro contava para nós de padres que jogavam as hóstias no final da missa, as que sobravam, para as galinhas. Porque se de fato ali não está Cristo, não há por que reverenciar um pedaço de pão. Depois aqui, é recomendado que se consagre um pão assim. Pão, não uma hóstia. A diferença é importante porque hóstia... É claro que a hóstia, antes da consagração, materialmente falando, é um pão. Mas a gente nunca se refere à matéria do sacramento da Eucaristia como pão, assim, quando você fala da missa. Você fala de hóstia. Porque hóstia é aquilo que é oferecido em sacrifício. Então não se fala pão, nunca se falou pão, assim. O padre consagrou pão. O padre ofereceu, na hora do ofertório, um pão. Ofereceu a hóstia, porque a hóstia é que é justamente o objeto, né, o que vai ser sacrificado. Aqui eles evitam essa expressão. A palavra hóstia é evitada, se usa sempre a palavra pão. Então, o padre consagra um pão de grandes dimensões, a fim de que o padre possa dividir uma parte com os fiéis, né, para equiparar padre e fiéis. Os fiéis não comungam da hóstia do padre. Porque o padre, na missa, é quem oferece o sacrifício. É uma função totalmente distinta daquela dos fiéis. Né? Depois, forma da consagração. Tratamos alguma coisa sobre isso na primeira aula. Né? Então, o padre pronuncia as formas da consagração como parte de uma narrativa histórica. Né? A instituição enfatiza o modo narrativo quando descreve a consagração como uma instituição narrativa. É assim que o documento chama, hein? A instituição chama a consagração de instituição narrativa. Mas a consagração não é uma narração. Comentamos aqui na primeira aula. O padre, ele até vem narrando o que Cristo fez quando instituiu a missa. E depois ele para a narrativa, até o missal, né? Eu mostrei para vocês, o missal, ele é muito claro, né? Ele até muda o tamanho da letra, a cor da letra, para ficar muito claro ao celebrante, ao padre, aqui você não está narrando mais, né? Presta atenção. E aqui, quando o padre pronuncia as palavras da consagração, ele não está narrando o fato, ele está fazendo o fato, por assim dizer. Aquilo que ele diz acontece. Ele está falando de fato como Cristo, assim como Cristo, ao dizer as palavras da consagração, consagrou, o padre, ao dizer as palavras da consagração, consagra. É a mesma coisa, é a mesma pessoa, é o mesmo Cristo, o mesmo sacrifício. Não é uma narrativa, é diferente de eu pegar aqui e contar para vocês, pego aqui a Bíblia e vou ler a instituição da Eucaristia. Estou dando uma aula narrando, contando a história da instituição da Eucaristia. Como, por exemplo, acontece na Quinta-feira Santa, quando justamente o padre ele lê, né, é a leitura do dia, ali não há consagração, porque ali o padre que ele está fazendo, ele está fazendo a leitura, narrando um fato histórico, contando como foi, aliás, São Paulo dizendo, né, a instituição da Eucaristia. E ele pronuncia as palavras da consagração, mas não consagra, porque ele está de fato narrando. Agora, se na missa nova, o padre celebra narrando o que Cristo fez, aqui tem consequências muito graves. Né? Então, só para que ficasse bem claro, tecnicamente, são palavras narrativas que alguns chamam, de linguística, palavras performativas. São aquelas que fazem a
aquilo que diz. Aquilo que é dito. Propriamente, só as palavras divinas podem ser performativas. Isso, e é dos sacramentos, né? Só as palavras que têm o poder de Deus. Tá, entendi. Pode-se usar metaforicamente, por exemplo, quando você diz, vem cá. Metaforicamente foi performativo, aconteceu a coisa. Mas as palavras de Deus são as únicas que são absolutamente performativas. Só Deus criando ou consagrando é que pode fazer mudar uma coisa. Mudar uma coisa, exato. Depois aqui, e quando acrescenta que em cumprimento à ordem dada por Cristo, a igreja guarda sua memória. Ela está então rememorando, narrando, tornando uma coisa de volta, de novo ao presente, mas de forma narrativa. Em seguida a consagração, no exato momento em que Cristo, aqui a gente comentou, né, que Cristo acabou de estar presente sobre o altar, os fiéis então respondem, vossa santa morte nós proclamamos ao Senhor, até que venha, né? Até a vossa vinda, ou até que, enfim, são as palavras de São Paulo, que eu comentei com vocês que na tradução para a língua portuguesa ainda conseguiram piorar, né? Que está lá, vinde Senhor Jesus. Isso aqui, na cabeça dos fiéis, só vai gerar confusão quanto à presença real. Essa oração é dita na sequência da consagração. E depois aqui tem uma outra confusão, né? Vamos lembrar aquela confusão que eles fazem com a palavra presença. Cristo vai voltar no fim dos tempos. Aliás, o texto de São Paulo faz alusão a esta vinda de Cristo no fim dos tempos. Quando São Paulo está falando até a vinda de Cristo, não tem nada a ver com a missa. E aqui colocaram na missa, então produzindo uma confusão entre a vinda de Cristo no fim do mundo e a presença de Cristo na missa. Como se, de fato, na missa não existisse uma presença real. É uma presença simbólica, espiritual, etc. Presença real mesmo vai ser aquela que haverá no fim dos tempos. Vinde Senhor Jesus, porque aí ele virá em pessoa. E aí sim vai ser a presença real. Então isso aqui induz o fiel a pensar, puxa, Cristo virá, de fato é verdade, pessoalmente, em corpo, sangue, alma e divindade, assim como ele estava no mundo antes da ascensão, ele virá no final dos tempos. Agora é uma vinda simbólica. Não precisa ajoelhar, vamos fazer praticamente as genuflexões. Depois, a segunda aclamação memorial, que é de opção, tem uma outra opção, a missa nova tem essas orações optativas, o padre pode optar por fazer uma em lugar de outra, né? Então existe uma segunda aclamação memorial, que é ainda mais ambígua que essa primeira, que diz, quando nós comemos este pão e bebemos deste cálice, nós proclamamos vossa morte, Senhor Jesus, até vossa vinda em glória. Quer dizer, confusão. Papel do padre versus papel da Assembleia. Em relação ao povo, ele é agora um mero presidente, que já falei, né? Em relação à igreja, o padre agora é meramente um membro dentre outros, alguém retirado do povo. Né? Ao tratar da invocação do Espírito Santo na oração eucarística, a instituição atribui as petições anonimamente à igreja. O papel do padre, então, vai perdendo a sua clareza. No novo rito de penitência, que inicia a missa, o confita agora é coletivo. Então, na missa tridentina, o padre reza o confita, depois os fiéis rezam o confita. E depois o padre dá a absolvição aos fiéis. Agora não, é um confítulo único, junto, padre e fiéis. O padre não, então não é mais juiz, ele é um como nós, pedindo perdão a Deus. É, portanto, lógico que o padre não reze a oração de absolvição. Se ele está rezando com a gente, ele é um entre nós, ele não vai dar um perdão, não vai dar absolvição. Então o padre agora está integrado com seus irmãos. Depois, papel do padre versus da Assembleia. Depois, anteriormente, a comunhão do padre era ritualmente distinta da comunhão dos fiéis. Como a gente vê na missa tridentina, tem a comunhão do padre, e a comunhão do padre na missa, ela é sempre necessária, porque a comunhão do padre é a consumação do sacrifício. Então o padre nunca pode rezar uma missa e não comungar. Um fiel pode assistir uma missa e não comungar.
Agora, na missa nova, né, o padre, essa distinção da comunhão do padre e dos fiéis foi supressa. Então vai enfatizando essa igualdade de fiéis, ou esse sacerdócio dos fiéis. Além disso, nenhuma palavra é dita sobre o poder do padre como sacrificador, como sacerdote propriamente, ou seja, como quem oferece o sacrifício, sobre seu ato consacratório, ou sobre como, na função de intermediário, ele renova a presença eucarística. Ele agora não parece ser mais do que um ministro protestante. Abolindo e tornando opcionais muitas das vestimentas sacerdotais, então, em alguns casos, somente o padre usa uma alva e uma estola. Então, todas as vestimentas e todo o símbolo que tinha os paramentos também se perde. O rito novo esconde mais ainda a conformidade do padre com Cristo. O padre não é mais vestido com as virtudes de Cristo, ele é agora apenas um graduado, com um ou dois emblemas que mal o separam da multidão. Ele é um presidente de uma assembleia, então ele vai usar algo que vai distingui-lo um pouco da assembleia, vai usar uma alva, uma estola, etc. E depois se fala muito na questão da importância da Sagrada Escritura, da importância da Bíblia, que imagina antes eram sempre as mesmas leituras. E agora tem o ano A, B e C, então há muito mais leituras, há muito mais Bíblia, etc. Né? E a gente vê que beleza, né? Porque agora as pessoas, todo o povo na rua conhece a Sagrada Escritura, vai à missa todo dia, porque agora eles entendem, né? Então as pessoas vão à missa. Antes as missas eram vazias. Agora para a missa nova, precisa até fazer mais igrejas, porque não cabe de gente assistindo a missa. E porque estão felizes, porque agora tem bastante Bíblia. Olha, a Sagrada Escritura diz claramente, isso aqui diz diretamente e diz também indiretamente. Nunca houve, você pode ler o Antigo Testamento inteiro e também o Novo, nunca houve nenhuma situação onde houve uma participação feminina em qualquer ato litúrgico. Isso era assim com os judeus, era na sinagoga, era no templo, foi assim com Cristo, que só escolheu homens, na Santa Ceia, na missa, depois, nos primeiros, leia o Atos dos Apóstolos, né? Eram só homens. Quando foram escolher um sucessor de Judas, foi um homem. Quando foram escolher os diáconos, eram homens. Depois, quando São Paulo impunha as mãos para fazer um bispo, para criar a igreja que ele tinha fundado, eram homens e sempre foram homens. E agora se fala tanto em Bíblia, porque a igreja tridentina, né? a igreja católica, né? Até 1969, 65, lá, antes do concílio, desprezava a Bíblia, né? De repente descobrimos que é a Bíblia, e agora negamos na prática aquilo que a Bíblia faz tão claramente e manda fazer. São Paulo é até expresso, né? Se tem fatos indiretos, que a gente vendo como entende que a mulher na igreja não deve ter funções. São Paulo diz isso claramente, que a mulher na igreja se cala. Então, não dá para ler calada. Então, a mulher na igreja não lê. Né? Ou lê calada, enfim, lê o seu missal. Mas não vai lá na frente ler. Agora é um absurdo, porque fica o padre sentado e as pessoas lá dando comunhão, lendo, etc. Como se tivessem 5.000 pessoas para comungar e o padre precisasse de ajuda. Você tem lá 12 beatas, coitadas, e uma 13ª que vai dar comunhão, e o padre sentado. Então o que tem aqui, na verdade, vamos ser francos, né? É uma grande falta de fé. E depois todos esses argumentos aqui que eles dão, de que a igreja precisava ser renovada para que os fiéis viessem à missa, isso aqui era uma desculpa que nunca colou, mas na época em que isso tudo foi feito, há 50 anos atrás, eles tinham o benefício da dúvida. Não, a gente vai fazer aqui, vocês vão ver, agora com a missa na língua do povo, com mais leitura, agora não vai, o mundo inteiro só vai querer assistir missa todo dia. Mas agora a gente tem a vantagem do historiador que olha os fatos com distância. São 50 anos e não tem nenhum lugar do mundo onde as pessoas vão mais à missa. As pessoas não vão mais à missa nem de domingo. Ninguém mais vai à missa, ninguém mais sabe o que é a missa. Isso aqui tudo foi um grande fracasso. Passaram-se 50 anos, agora não, mas vamos tentar algo novo para ver que resultado vai dar.
Já foi feito, não deu certo. Qualquer pessoa que vendo, está tentando muito uma coisa e está dando errado, o que ela faz? Vou mudar, né? Não está dando certo. O diretor de vendas de uma empresa monta uma estratégia de vendas, aí passa o primeiro trimestre e não bate a meta, o segundo não. Pelo contrário, as vendas estão caindo. Antes a gente vendia 120% da meta, agora 80, 70, 50, 20, 15, 12. Muda a estratégia. É simples, vai insistir mais. Então isso aqui é um absurdo, porque a Sagrada Escritura, ela, para voltar à questão das mulheres, ela manda que as mulheres não falem. Isso aqui já estava na aula, né? Mas agora ficou muito mais atual, porque por causa da recente decisão de Roma de oficializar uma coisa que as mulheres já vinham fazendo, que é ler na missa, acolitar e distribuir comunhão. Quer dizer, agora o sacramento da ordem, ele se chama ordem porque ele é recebido em etapas. Então, as ordens menores e as ordens maiores. Faz parte das ordens menores são porteiro, exorcista, acólito e leitor. E isso aqui em 1972, o Papa Paulo VI aboliu. Agora o que tem só é diácono e padre. Né? E depois tem as ordens maiores, que é subdiaconato e diaconato, até chegar o presbiterato, que é ser ordenado padre. Então assim que acabou, só existe o rito tridentino. E agora então, o Papa restabelece as ordens menores, por assim dizer, né? Usou aqui um texto onde produz uma confusão na expressão sacerdócio, a mesma estratégia que foi usada na questão da presença, porque agora ele fala sacerdócio ordenado e o sacerdócio do batismo. Então já dá uma confusão na cabeça das pessoas. Cara, o que é sacerdócio? Batizado eu sou, então eu sou sacerdote. Né? Porque, não, o sacerdócio ordenado é aquele que é ordenado pelo bispo. Mulher não pode. Mas como todo mundo que é batizado é também sacerdote, então, e as mulheres já leem. Agora leem por quê? Por que eles mudaram a ler? Nunca leram. Então, mas agora é uma coisa que elas já leem, distribuem comunhão, entendeu? Isso já existe. Então, por que isso já existe? Vamos então oficializar. Mas por que existe? Porque eles mandaram fazer. Nunca foi assim. Né? Então, aquela mesma atitude, como eu mostrei para vocês quando a missa foi instituída, faça um documento, dali 1 ano, 2, se toma uma decisão e cita, para embasar a decisão, esse documento. Quer dizer, eu faço o documento e depois eu embaso a minha decisão no meu documento. Mas não é assim. Né? As coisas não são assim. Então, uma mulher, uma menina, uma criança, não pode acolitar, não pode dar começo. Não pode sequer entrar no presbitério. Puxa, mas você quer desprezo das mulheres? Longe disso. As mulheres sempre foram desprezadas, sim, no paganismo, como são desprezadas hoje. Porque o que fazem com as mulheres hoje na sociedade é um grande desprezo. Quem foi que elevou a mulher, né, na sociedade foi a Igreja Católica. Isso é qualquer historiador sério ver. As mulheres sempre foram desprezadas. E quem dignificou a mulher foi a Igreja Católica. Entre os pagãos nunca foi assim. Entre os bárbaros, tão pouco. Então, foi a Igreja Católica que dignificou a mulher. Foi a Igreja Católica que colocou Nossa Senhora como a mais elevada das criaturas e modelo para todo mundo. Uma mulher. Né? Cristo, que podia ter vindo ao mundo já um homem feito, quis nascer de uma mulher. Então foi a Igreja Católica que dignificou a mulher. Todas as igrejas da Idade Média importantes eram dedicadas a Nossa Senhora. E agora vem dizer que a mulher, para ser importante, tem que fazer uma função que ela não pode fazer? É jogando futebol que ela vai ser importante? E como uma mulher, tenha paciência. Orações supérfluas ficam alteradas. No missal tradicional de São Pio V, o confítero inicial é dito primeiramente pelo padre, depois pelos acólitos, em nome do povo. Agora é dito conjuntamente. Tudo isso que eu já falei, porque eu estou voltando aqui. Além da absolvição, isso aqui é bem importante agora, além da absolvição, desapareceram a oração Alfera Nobis. Qual é a oração Alfera Nobis?
O padre, ele começa a missa ao pé do altar, né? Começa aqui embaixo. E quando então ele termina as orações ao pé do altar, naquele último Dominus Vobiscum, e aí ele vai subindo, o povo responde antes do Espírito Santo, e ele vai subindo as escadas do altar e vai rezando essa oração Alfera Nobis. Essa oração diz o seguinte: afastai de nós, Senhor, vos pedimos as nossas iniquidades, a fim de merecermos entrar de alma pura no Santo dos Santos. Ele sobe o altar rezando essa oração. Essa oração tirou, não existe mais na missa nova. Por quê? Porque essa oração é uma oração linda. Santo dos Santos, o que era o Santo dos Santos? O templo dos judeus, ele tinha várias divisões, vamos dizer assim, né? Várias partes. Havia um pátio externo, onde podiam ficar os que não eram judeus, que eram convertidos ao judaísmo, mas não eram judeus. Havia um pátio das mulheres, havia um pátio dos homens, que aí ficando mais interno no templo. Havia o santo e havia o Santo dos Santos. O Santo dos Santos era um lugar fechado por uma cortina, onde o sacerdote entrava lá sozinho. Havia uma sequência, né, de uma escala de sumos sacerdotes. O sumo sacerdote da vez entrava lá sozinho, sem mais ninguém, para oferecer o sacrifício. Quer dizer, não tinha essa do povo ouvir, não tinha essa do povo ver. Deus fez tudo errado, né? Porque a gente vai comparar com a missa do Bonini, né? Ou o Bonini está certo ou Deus está certo. Não dá para os dois estarem certos. Porque então ele estava lá sozinho, somente quando Zacarias vai saber que vai ser pai de São João Batista, ele está sozinho. Ele demora para sair do Santo dos Santos. E as pessoas aqui falam: puxa vida, ficou preocupado, mas não podia entrar. Ele demorou mais do que normalmente os sacerdotes demoravam para sair. Eles ficaram preocupados, mas ficaram esperando. Tá? Então, ali era o Santo dos Santos. Então, o Santo dos Santos era onde era oferecido o sacrifício. Se o padre sobe ao altar pedindo para Deus purificar o coração dele, para que ele possa, de forma digna, entrar no Santo dos Santos, o que ele está indo fazer? Opção 1, oferecer um sacrifício. Opção 2, comer um banquete. Opção 3, o idão não, a gente não sabe. Né? Ele está indo oferecer um sacrifício. Portanto, essa oração é a oração que deixa claro que a missa é um sacrifício. Não existe mais. Outra oração que não existe mais. A prece dita pelo sacerdote enquanto oscula o altar. Parte da oração Munda Cormel, né, que o padre reza antes do Evangelho, né, citando Isaías, né, assim como uma oração linda, como Deus limpou os lábios de Isaías com uma brasa ardente, que ele agora possa, de forma digna, Deus pronunciar o Evangelho, etc. Depois, parte da oração Perceptia Corporis Tui. Essa aqui acho que eu não marquei. Não marquei. Que precede a comunhão. Duas orações posteriores à comunhão. Corporis. Essa aqui é bem importante, hein? Essa aqui é bem importante. Deixa eu ver aqui se eu... Não, essa aqui não é essa aqui que eu tinha marcado. Não é essa que eu marquei. Agora o Platietibi, sim, esse eu marquei, porque essa aqui é a última oração da missa. É aquela oração que o padre faz. O padre ele termina a comunhão, ele faz as purificações, aí ele vai até o missal, em silêncio, reza o comúnio. Volta para o centro do altar, beija o altar, dá para o obispo, e vai rezar o pós-comúnio. Terminado o pós-comúnio, ele fecha o missal e volta para o centro do altar. E aqui então ele vai, Dominus Vobiscum et Spiritu, Benedicamus Domini, deu graças, dá a bênção. Né? E aí então ele se abaixa, ele se inclina e faz a oração: aceitai com agrado, Trindade Santa, a homenagem deste vosso servo, este sacrifício que eu, embora digno aos olhos de vossa majestade, acabo de oferecer. Tornai-o digno de ser por vós aceite, e pela vossa misericórdia seja causa de propiciação para mim e todos aqueles por quem ofereci. Amém. Então,
essa oração aqui não existe mais. Porque não dá. Né? Aqui, de fato, se eu fosse o Bonini, Deus me livre, não dava. Essa oração tinha que tirar fora. Porque ela tem um monte de problema. Um monte. Primeiro ela diz a Trindade Santa. As menções da Santíssima Trindade foram tiradas, algumas foram tiradas da missa nova. Depois, este sacrifício, eu chamo de sacrifício, eu não falo essa ceia, este banquete, este memorial, este sacrifício. E ele vai dizer então, vai pedir, né, que seja causa de propiciação para mim. Depois ele fala por mim. Isso, exatamente. Por mim, exatamente. Fala ainda por mim oferecido. Não pela Assembleia. Nem nós, nem no plural. Né? Nem o diácono aqui na missa solene participa. Isso aqui é só o padre, tudo certo. A missa ela tem 4 finalidades. Uma finalidade de adoração. Então, a missa é para adorar a Deus. Então, nesse sentido, ela é um sacrifício latrêutico. A gente vai lá adorar a Deus. Isso aqui os protestantes concordam. A ceia, se dizer, a ceia é também para adorar o Senhor. Os protestantes, ok. Estamos juntos, como eu falo por aí. Depois, segundo objetivo, ação de graças. Então, o sacrifício ele é eucarístico. Eucaristia quer dizer ação de graças. Então, o sacrifício, todo sacrifício é também para agradecer a Deus as graças que Ele nos dá, o bem que Ele nos dá, que Ele nos proporciona. Isso aqui os protestantes também concordam. Terceira finalidade da missa é um sacrifício impetratório, ou seja, para a gente também pedir a Deus aquilo que a gente precisa. Então, a gente vai à missa, vai para adorar a Deus, vai para agradecer, vai também para pedir as graças que a gente precisa. Isso aqui os protestantes concordam. Então, essas 3 finalidades da missa, os protestantes concordam. É a 4ª finalidade que eles não aceitam, que é justamente que o sacrifício ele é propiciatório, ou seja, ele é um sacrifício de reparação. Ele produz mérito, e esse mérito aplaca a ira de Deus, ele aplaca a justiça, ele aplaca a ira de Deus e satisfaz a justiça divina. A missa, ela tem méritos. Por isso que ela tira as almas do purgatório. Por isso que uma missa, ela produz os méritos, porque é o sacrifício de Cristo na cruz. Isso aqui não, os protestantes não aceitam. Então, isso aqui os protestantes, as 3 primeiras sempre aceitaram, a 4ª não. E o que diz aqui, a oração Platia Tibi. Vós vede que pela vossa misericórdia seja causa de propiciação para mim. Aí não dá. Como é que chama de sacrifício? E ainda a causa de propiciação. Então essa oração aqui, como outras, não foram nem modificadas. Essa aqui não passou na peneira, né? Foi excluída, né? Solenemente. Eliminaram-se também as genuflexões, as inclinações e ósculos do altar. A referência à Santíssima Trindade desapareceu de várias passagens. No Kyrie, cada pessoa é invocada apenas 2 vezes. E aqui, no livro do Michael Davis, é até divertido quando ele trata disso. Ele fala assim, olha, faz muito sentido o Kyrie ser 3 Kyrie, 3 Christi, 3 Kyrie, para reforçar a Trindade, né? Pai, Filho e Espírito Santo, 3, 3 e 3. Então, nada assim, no Kyrie, o fato de ser 3 é muito claro. É muito claro. Isso aqui é referência à Trindade. Ok. Se tivessem mudado para 1, ele falou, não seria bom, mas tudo bem, dava para explicar, né? É Kyrie, Cristo, Kyrie. Agora, o que não tem explicação é 2. Não é nada que justifique, porque 2 vezes, 2 vezes, né? É para ganhar tempo? Cosé, não sei. Né? Eu não sei. O fato é que é. São Gregório mandou fazer que era rezar devagar, prestando muita atenção nas palavras do Guilherme, que ele está no significado de propiciação. Então. Porque, assim, normalmente se diz o quê? Deus é Criador, Redentor e Santificador. Dizer 3 vezes para cada um deixa claro que, claro, embora a criação já tenha vindo ao Pai, a redenção ao Filho e a santificação ao Espírito Santo,
Mas os três são igualmente criadores, Isso, exato. redentores e santificadores. Não há diferença das pessoas. Exato. Agora, o dois, de fato, Então, vai saber por quê. out of the blue, né? Alguém fala, pô, dois, vamos ser Vamos autênticos. cortar um para ficar mais curtinho. Exato, é. Bom, ofertório. Ofertório eu vou passar um pouco rápido, porque eu vou dar uma aula só sobre o ofertório. Porque é bem importante, o ofertório é a parte da missa que foi mais alterada e é a parte da missa que é mais odiada pelos protestantes. Então é muito importante o ofertório. O ofertório, então, foi supresso o ofertório de São Pio V, aquele da missa tridentina, que sempre constituiu um dos principais elementos distintivos da missa católica passei a protestante. Eliminou-se a alusão à queda original no ofertório, desapareceram as invocações de Nossa Senhora, dos anjos e santos. Tornou-se pouco nítido o princípio de que o sacrifício precisa ser aceito por Deus para lhe ser agradável. Debilitaram-se as manifestações de compulsão pelos próprios pecados e de humildade, bem como a afirmação do sacerdócio hierárquico do celebrante. E não há mais uma referência explícita aos defuntos. Então, o ofertório, é curioso porque no ofertório se fala hóstia, então já se fala em sacrifício, e o modo, isso aqui eu vou tratar na aula, o modo como a hóstia é tratada já faz alusão à presença real de Cristo. E agora, o ofertório foi muito simplificado e tornado uma coisa assim, eu não vou dizer prosaica, mas assim, uma coisa muito... André, não te chamam mais de ofertório, né? Agora é a apresentação dos dons. Dos dons, Você quer saber a minha idade nunca? Não, é porque você justamente entendeu? Porque tem os meninos que não sabem qual é. Isso, agora não chamam mais de ofertório, chamam a apresentação dos dons. Então, para o pão, bendito sois, Senhor, Deus do universo. Quem é esse Deus do universo? Pelo pão que recebemos de vossa bondade, fruto da terra e do trabalho das mãos do homem. É uma coisa naturalista, acho que é isso que eu queria dizer. É uma coisa naturalista, fruto da terra e do trabalho do homem. E até um pouco arrogante, porque a pessoa... tem um ditado português que diz a palavra amarga estraga o dom, né? Aqui é quase uma palavra amarga, daí oferece-se para Deus o pão, mas lembra a Deus não vos esqueçais, Senhor, de que aqui, eu trabalhei, hein? Do trabalho do homem, que agora vos oferecemos e do qual far-se-á para nós o pão da vida. Far-se-á para nós não fala que vai ser o corpo e sangue de Cristo. Mas pode se entender, mas também pode não se entender, né? Então, por que não ser claro, quando a gente pode ser claro? Então, far-se-á para nós o pão da vida. Depois, no do vinho. André, pode se entender se você já ouviu de outro jeito. Exato. Agora, esses montes de gerações que nunca ouviram nada, Claro, então. pão da vida, porque alguém vai pensar que é Cristo, um negócio chamado todo. Depois, se a presença real de Cristo, ela não fica clara em diversos momentos, você faz reflexão, é presença disso, é presença daquilo, é presença de não sei o quê, e aí acontece, no meio da confusão, se tivesse um monte de informações claríssimas no sentido, tivesse uma escorregando, dúbia, não, vamos entender no conjunto. Agora aqui, se é para entender no conjunto, é entender que Cristo não está na hóstia, hein? Pão da vida não é presença real, coisa nenhuma. Do vinho, bendito sois, Senhor, Deus do universo. Pelo vinho, Deus do universo é Deus da pasturaria, pessoal. Entendeu? Não é o Deus de Abraão. Deus do universo, pelo vinho que recebemos de vossa bondade, fruto da videira e do trabalho das mãos do homem, que agora vos oferecemos e do qual far-se-á para nós bebida espiritual. Pior ainda, hein? Pior que pão da vida. Bebida espiritual. Pode ter um monte de significado. Um monte. Entendeu? Então, olha aqui, meu filho, beba um pouco de água benta, uma bebida espiritual. Beba água de Lourdes. Essa água faz muitos milagres. É uma bebida espiritual. Entendeu? Tudo que Deus fez é bom, né?
a minha irmã água, vou beber uma bebida espiritual, foi Deus que fez, vou beber para dar glória a Deus. Quer dizer, tem que falar da presença real. Depois, a oração, né, do Suscite Sancte Pater, foi supressa, né, que fala, deixa eu até pegar essa oração aqui, porque ela vale bem a pena. Essa é a oração do ofertório na missa tridentina. Nós tratamos dessa oração quando falamos sobre a missa. Recebei, Pai Santo, Deus Onipotente e Eterno, esta hóstia imaculada. Hóstia, que é para ser sacrificada, imaculada, sem mancha, que é Cristo nosso Senhor, né? Sem pecado. Que eu, vosso indigno servo, vosso indigno servo, vos ofereço a vós, meu Deus vivo e verdadeiro, pelos meus inumeráveis pecados, ofensas e negligências, por todos os que estão aqui presentes. Quer dizer, um oferece, eu, sacerdote, padre, por todos que estão presentes, não é todo mundo oferece, um oferece por si e por todos os presentes, todos os fiéis e defuntos, todos os presentes e por todos os fiéis vivos e defuntos, para que tanto a mim como a eles aproveite para a salvação e vida eterna. Aí você podia me dizer, mas no do cálice, no resumo do cálice, usa o nós, usa o plural, tratamos disso na aula, porque o cálice era oferecido pelo padre junto com o diácono vem, isso aí acontece na missa solene até hoje, e participa do ofertório. Então não é porque era o nós, o povo, era nós, o padre, o celebrante e o diácono. Isso aqui foi supressa. Essa oração, que eu acabei de ler, essa aqui, havia sido suprimida por Lutero. Lutero, quando mexeu na missa, tirou essa oração. Lutero tinha muita raiva do ofertório, né? Também foi eliminado o oferemus tibi do vinho, oferemus tibi domini, do vinho. Nós nos oferecemos, Senhor, o cálice da salvação, nós, plural, e da vossa clemência imploramos que ele se eleve até a presença de vossa divina majestade, qual suave odor, para a salvação nossa e de todo o mundo. Não há nessas orações referência alguma, nessas orações da missa nova, né, eu falo ofertório para facilitar a compreensão, mas de fato é a apresentação dos dons. Não há nessas orações da apresentação dos dons referência a alguma verdadeira vítima, que é Cristo, ao oferecimento dos dons por nós e por nossos pecados, ao caráter propiciatório da oblação, ao sacerdócio hierárquico do celebrante. Estamos aqui. Bom, sinal da cruz. Até o sinal da cruz sofreu. Então, bom, aqui é uma questão de números. Ó. No cano romano da missa nova, na oração eucarística 1, porque há 4, que o padre escolhe, acho que até depois vieram mais, mas enfim, na oração eucarística 1, foram supressos 24 sinais da cruz feitos pelo celebrante. As inclinações reverenciais foram reduzidas de 5 para 3. É uma economia com Deus, né? E as genuflexões de 6 para 2. Foram eliminados os 2 ósculos do altar. Então, menos. Agora, por que com menos céu da cruz ficou melhor? Por que menos sinais da cruz? Das 26 cruzes preceituadas pelo cano romano tradicional, restaram apenas 2 nas orações Teígito e Súplices. Foi ainda omitido o sinal da cruz feito durante os Sanctus. Peraí que aqui... Não. Isso é só no cano, né? Isso. Depois aqui, genuflexões. As genuflexões, quer do sacerdote, quer dos fiéis, foram quase todas eliminadas. Excetuados alguns casos extraordinários, como o da presença do Santíssimo Sacramento junto ao altar, permanecem apenas 3 genuflexões do sacerdote e uma dos fiéis. Comentei a semana passada e aqui eu vou ler para vocês. Então, sobre essa genuflexão dos fiéis, essa única, que se dá no momento da consagração, a Institutio diz, aspas, ajoelhem-se à consagração, a não ser que pela falta de espaço ou pelo grande número de presentes ou outras causas razoáveis, o decreto é meu, não o possam fazer.
O que são outras causas razoáveis? Eu não quero? Estou com calor? Hoje eu estou upset. Hoje eu estou triste. Hoje eu estou com a calça nova e não quero gastar ela no chão. Tem muito. Ou o chão está sujo, não quero saber. O que é razoável aqui? Cada um decide. Isso aqui que o Michael Davis fala, que são as bombas eológicas, são essas expressões que lá na frente permitem um monte de interpretações. Olha, eu acho razoável eu com 45 anos de idade não ajoelhar. Eu acho razoável, eu tô velho. Mas os outros com 60 anos ajoelham. Cada um. Eu acho razoável. Agora, isso aqui é uma coisa. Isso aqui que eu li para vocês é o que diz a Instituto. Quando foram fazer a tradução para o português, acho que eles até perceberam, puxa, mas isso aqui é uma regra que. Olha, alunos, subam em fila para a sala de aula. A não ser que, por alguma razão razoável, um motivo razoável, vocês acham que não precisa subir. Então não põe a regra. Não põe a regra. Cada um faz. Quem quer ajoelhar, ajoelha. Quem não quer, não ajoelha. Né? Então, o que diz aqui o folheto editado pela editora Vozes para os fiéis acompanharem a missa. Né? O texto foi organizado pelo Secretariado Nacional de Liturgia da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Ela diz isso aqui. Diz pura e simplesmente que a consagração, os fiéis tanto podem ajoelhar-se quanto ficar de pé. Porque não é o que diz a Instituto. Você, ajoelha. Mas se tiver um motivo razoável, tiver muito cheio, ou um motivo razoável, não ajoelha. Então está aqui, pode ajoelhar ou ficar de pé. É a única vez na missa em que os fiéis ficariam de joelhos. Então, a purificação dos vasos não precisa mais ser feita sobre o altar. A mesma pode ser feita após a missa e, se possível, na credência. A cruz não precisa mais estar sobre o altar. Está aqui, 1, 2, 3, 4 vezes isso aqui. Uma única toalha, então 3 sobre o altar. E a questão da cruz é muito interessante. Não precisa ter mais cruz. Porque isso aqui é um problema. Bom, primeiro tem a questão. Eu vou tratar a questão prática logo daqui a pouco. Mas primeiro tem a questão teológica. Se não é um sacrifício, a renovação do sacrifício do Monte Calvário, não é mais um Monte Calvário. É uma mesa onde as pessoas comem, tem uma ceia, um banquete. Portanto, não tem que ter cruz. A cruz, na missa tridentina, é obrigatória. Sempre o padre reza dirigindo a cruz. E a cruz tem que estar numa posição para ser vista por todos. Por quê? Porque o altar, ele é o Monte Calvário. Por isso que ele está alto. O padre sobe, né, o Calvário para oferecer o sacrifício. Se agora não é mais um sacrifício, não é mais um sacrifício do Calvário, então não tem que ter cruz. Consequência óbvia e natural do princípio. Depois tem a questão prática. Por quê? Se o padre está aqui, de frente para o povo, esse problema, o professor Anderson sempre brincava, o crucifixo passou a ser um problema, porque o crucifixo, se põe de frente para o povo, está de costas para o padre, se põe de frente para o padre, virou um cálcio, né? Aí, até que, em situações, eles pegavam uma cruz e colocavam 2 cristos, um de cada lado. Quer dizer, era mais simples fazer as coisas como elas sempre foram feitas. Para que criar problemas? Mas o fato é que não bisonha de pio, não precisa mais da cruz. Semelhança com a ceia protestante. Isso aqui é o último slide. Né? Então, isso aqui é uma citação de um livro de 1959, portanto, antes da missa. A missa é 1969. 10 anos da missa. Esse aqui é um texto anterior ao concílio, inclusive. Tá? Como? Isso. Começa em 60. O concílio começa em 62. 62, 65, né? Exato.
Exato. Então aqui ele está falando, é um historiador, né, o Jean René, que fala, então, da missa rezada por Zwinglio, em 1525. Zwinglio é um dos reformadores protestantes. Na quinta-feira santa, 13 de abril de 1525, bem como na sexta-feira santa e no domingo de Páscoa seguintes, sob as abóbadas estarrecidas do Grã-Münster, o culto se processou de maneira absolutamente nova. A língua alemã expulsava totalmente o latim da liturgia. Os coros não cantavam mais. Erguiu-se apenas à entrada dos presbitérios as vozes de Zwinglio e dos dois sacerdotes que o assistiam, recitando alternadamente textos tirados dos Salmos e do Credo. Em certos momentos, a multidão se comprimia na igreja e lhes dava seu apoio através das respostas. Deus seja louvado, amém, ou ainda recitava com eles, ajoelhado, o Pai Nosso. Pai Nosso. A ceia substituía a missa. As espécies da refeição sagrada encontravam-se sobre uma mesa de tipo comum. Zwinglio oficiava voltado para a Assembleia, em vez de permanecer, como na liturgia romana, de frente para o altar. A seu tempo, os acólitos distribuíam o pão ao longo dos bancos dos fiéis. Os acólitos, ao longo dos bancos dos fiéis, que com suas próprias mãos tomavam um pedaço e o levavam à boca. O cálice, trazido da mesma maneira, circulava em seguida, passando de um comungante a outro. Zwinglio fizera questão de que o vinho fosse posto em cálices de madeira, a fim de repudiar abertamente todo o Fausto. Isso aqui é a missa nova? 1525. Então, para aqueles que assistiram a Missa Nova e que vê como são os cálices da Missa Nova, é impressionante. É uma descrição da Missa Nova. As pessoas comungando na mão, sentado, cálice passando de mão em mão, sem Fausto, mesa comum, língua do povo, sacerdote voltado para o povo. Essa aqui era a Missa dos Pais. Por isso que o Michael Davis escreveu um livro só para mostrar que a Missa Nova, e o livro é impressionante, eu recomendo muito que leiam, né? Que ele trata da reforma feita por Cranmer com a missa entre aspas, dos anglicanos, é impressionante. Assim, 400 anos antes, o que aconteceu? É isso aí. Então, espero que tenha ficado claro. Do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora do Carmo, rogai por nós. São Pio V, rogai por nós. São Bento e São Paulo. rogai por nós. Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.